Então, já para as fornalhas, caldeiras e gaseificadores que trabalham com o regime de fluidização de leite fluidizado circulante, a gente tem uma série de outras vantagens. Por exemplo, eles também trabalham com temperaturas mais amenas, como os leites fluidizados borbulhantes, em relação, por exemplo, com a tecnologia de carvão pulverizado e leito fixo. Eles podem operar com grande variedade de combustíveis, não são tão flexíveis quanto as caldeiras e fornalhas de leite fluidizado borbulhante, que podem trabalhar com uma série de combustíveis, às vezes com o mesmo projeto, só fazendo pequenas alterações. No leite fluidizado circulante, os particulados eles têm que majoritariamente estar circulando, ou seja, do arrastados mais leves, lembram? A zona mais pesada fica na parte inferior. Ó, aqui tem mais concentração de particulados e aqui vão ter menos particulados em suspensão, mas tem. E a gente tem que garantir que essas velocidades sejam bem controladas para que esse sistema esteja em um equilíbrio, né? Para não arrastar tudo e virar transporte pneumático e para não baixar demais e virar leite fluidizado borbulhante. Então, lembrando, acontece a fluidização aqui, majoritariamente, partículas são arrastadas, o ciclone pega as partículas, elas retornam e são injetadas. O gás da combustão vai embora pelo ciclone para frente. Baixas temperaturas de combustão, então eles vão fazer aquela retenção do NOx também, NOx térmico, né? Ela também permite captura de CO2 in situ usando a adição de calcário, como a gente viu no leite fluidizado borbulhante. Elas podem operar com vários combustíveis, mas não são flexíveis, né? E tem eficiências altas como as de carvão pulverizado. E não forma slag. O que é o slag? É o derretimento da cinza, a lava que a gente conversou em sala de aula. Os gaseificadores, fornalhas e caldeiras de leite fluidizado circulante operam em regime de leite fluidizado turbulento e fluidização rápida, aquele último trecho que a gente viu lá no começo. As partículas operam em looping, sendo capturadas por um ciclone e reinjetadas no riser, que é esse tubo de ascensão, esse reator que a gente tem comentado até agora. Então, como a partícula fica dando voltas, as mais finas, né, as maiores ficam retidas no próprio riser, elas têm um grande tempo de residência. E esse é um dos outros bons parâmetros que a gente precisa para fazer uma boa combustão. Temperatura, tempo e turbulência. Então o tempo também é muito importante. Você ganha tempo de residência para a partícula queimar adequadamente. Elas têm uma relação de diâmetro e altura bem maior, né, que o borbulhante. Quando você fala que o borbulhante o diâmetro de 1 para 10 vezes a altura, aqui a gente está falando de 30, 50 vezes maior. Ela é bem mais esbelta. E ela sofre, claro, por conta das velocidades que essas partículas são arremessadas contra as paredes, um efeito maior de corrosão, de erosão. Então aqui tem um videozinho, né? A gente está botando ali, ó, as partículas vermelhas são as maiores e as partículas azuis são as menores, com as verdes intermediárias. Então o leite fluidizado circulante ele tem mais ou menos essa característica de funcionamento. Você consegue enxergar que as partículas vermelhas estão ficando mais no fundo e que as azuis estão concentradas mais no ciclone, retornando, então estão majoritariamente sendo arrastadas. Isso aqui é uma simulação de poucos segundos de uma fluidização de leite fluidizado circulante. Dá para notar também que tem maior concentração de partículas nas partes mais inferiores em relação ao topo do riser mais diluído. Como é que funcionaria uma caldeira para geração termoelétrica, né? Uma caldeira aquotubular de leite fluidizado circulante? A gente vai ter aqui a nossa caldeira de leite fluidizado circulante aqui, onde eu tenho o meu tubo de ascensão, laranja não, verde. As partículas vão fazer então este caminho aqui, fluidizando, subindo, passando por parede d'água, superaquecedores, normal. E também, as paredes d'água são dentro da fornalha e nesse caso, só os gases quentes vão atravessar a nossa
a nossa fornalha, sair pelo nosso ciclone e encontrar aqui os nossos superaquecedores estão separados. Nesse caso, são superaquecedores convectivos, né, pessoal? Eventualmente, tu pode colocar um superaquecedor radiante aqui, certo? E aí superaquece para gerar vapor para uma turbina. Depois tem os outros equipamentos aqui, como por exemplo um pré-aquecedor de água, que é um economizador, o pré-aquecedor de ar e de água aqui. Depois aqui tem o sistema de limpeza de gás, por exemplo, filtro de mangas ou precipitadores eletrostáticos. Nesse caso é um electrofilter, é um precipitador eletrostático. Aqui tem um videozinho exemplificando como é que funciona. Leite fluidizado, aquece, fluidiza. As partículas então são transportadas. A gente avança um pouquinho, tem várias aumento da turbulência, mas o que importa para nós mesmo é o final do vídeo aqui, ó. As partículas são arrastadas, recapturadas pelo ciclone e voltam para o sistema. E o gás vai sair pelo ciclone e passar pelos nossos superaquecedores e os nossos bancos de economizador, etc. Temos também o regime de transporte, que é aquele último regime de fluidização que trabalha com velocidades muito altas. A gente tem uns particulados bem diluídos. E aqui tem o KBR, que é uma tecnologia bastante nova, é um vídeo bastante longo. Eu vou tentar passar para vocês aqui como é que funciona o KBR. Mas ele é bem complexo, só é importante mostrar que as velocidades aqui são de arraste total, ó, do combustível. O carvão, nesse caso, ele está sendo arrastado de maneira total. Perspectivas futuras, rapidinho, para a gente terminar. Foi feito em 2012 um roadmap para fazer o uso eficiente de carvão mineral, por exemplo, de 2012 para 2035. Então a gente tinha algumas metas. Por exemplo, até 2022, trabalhar com usinas termoelétricas com 40% de eficiência e menor geração de impactos e emissões atmosféricas. Até 2035, as mesmas térmicas deveriam alcançar 45% eficiência mínima para poder estar operando. Um dos pontos interessantes é a utilização de plantas de leite fluidizado borbulhante subcrítica multicombustível em pequenas centrais termoelétricas a carvão com biomassa local, fazer aquele uso de combustão combinada, co-firing, utilizando biomassa local, respeitando a sazonalidade dessa biomassa, se vai ter só numa época do ano. E como que está a questão do leite fluidizado no mundo hoje? Plantas subcríticas de carvão pulverizado em leite fluidizado circulante. No Brasil, ela já passa de embrionária para entrar em crescimento, já tem algumas operando no Brasil. No mundo, ela já é uma tecnologia já bem desenvolvida. Plantas de leite fluidizado borbulhante subcríticas multicombustível no Brasil está em crescimento, tem bastante utilização, no mundo já se usa com bastante frequência. Captura de CO2 em novas plantas de carvão. Está começando no Brasil, a SATIC mesmo tem um projeto para isso, no mundo já está sendo desenvolvido. Gasificação e integrada com ciclo combinado, no Brasil também está embrionária, no mundo já é madura. Captura de CO2 pós-combustão, que é o que a SATIC trabalha literalmente, também está do mesmo jeito. E queima combinada no Brasil tem crescido bastante, tá, pessoal? E no mundo já se usa até em grande escala a queima combinada. Isso aí, valeu.